da importância da cobertura e da prestação de contas. Eu quero só mencionar o que foi compartilhado, nós só vamos ler, para trazer à memória dos irmãos o que nós estávamos falando. Aqui na frente, aqui, Alessandro, ó, tem vaga, tá bom? Os irmãos chegando, viu, meu filho? Ó, traz aqui para frente, tá bom? Chegar mais alguém. A importância da cobertura e prestação de contas, só para os irmãos relembrarem, para nós seguirmos adiante. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele, ungem com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago, capítulo 5, do 14 ao 16. Falamos terça-feira passada. O princípio da cobertura e prestação de contas nos levam a uma vivência profunda de princípios contidos na palavra de Deus, fazendo-nos desfrutar de uma vida prevalecente e vitoriosa. O texto acima citado nos leva ao entendimento de alguns benefícios desta cobertura. Primeiro, cura de enfermidades, perdão de pecados, cura espiritual. O presbítero tem o papel de autoridade espiritual estabelecida por Deus na igreja. A cobertura espiritual, portanto, não deve ser de qualquer forma ou por qualquer um, e sim por alguém estabelecido por Deus como autoridade sobre as nossas vidas. Quero falar sobre os benefícios quando prestamos contas ao nosso líder e discipulador. Quando prestamos contas ao nosso discipulador, evitamos uma série de problemas e pecados. Abrir o coração e falar das dificuldades que sentimos, das lutas que passamos, dos traumas que vivemos, das conquistas que tivemos e etc., nos dá um alívio emocional e nos leva ao lugar da renovação espiritual que precisamos. Erraríamos menos se prestássemos conta com mais frequência. Cometeríamos menos pecados, ou até não os cometeríamos, se constantemente estivéssemos alerta no prestar contas àqueles que Deus escolheu para nos discipular. Nós chegamos até esse ponto. Então, estamos falando da importância e do valor da cobertura espiritual e da prestação de contas. Eu quero dar nesta noite um exemplo para os irmãos do que significa Deus preparar alguém para que esse alguém se torne na nossa vida uma cobertura espiritual. Quais são os benefícios de nós possuirmos um discipulador, um líder que cuide de nós, onde nós podemos prestar contas, nos reportarmos a Ele, confessarmos o nosso pecado, compartilharmos com Ele os nossos traumas, as nossas angústias, as nossas aflições. Lembrando aos irmãos que a nossa luta, ela não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, os poderes da maldade que habitam nas regiões celestiais.
Então nós vamos aqui imaginar juntos que cada cristão, cada servo de Deus, ele é bombardeado pelas trevas. O desejo, né, do nosso adversário é lançar sobre cada filho de Deus setas. O apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, ele diz assim: irmãos, nós não ignoramos os ardis de Satanás. Nós não ignoramos a ação do império das trevas para combater a igreja, para impedir o bom andamento na vida da igreja. E aí Deus, na sua infinita sabedoria, Ele leva cativo o cativeiro, dá dons aos homens, a todos os membros do seu corpo, para a edificação da sua igreja. E diante desses ataques do diabo, das tentações, das acusações, das fraquezas que todos nós temos, Deus, Ele faz o quê? Levanta uma liderança, para que esta liderança na minha vida seja a minha cobertura espiritual. Então, diante dos ataques do adversário sobre a minha vida, que não são poucos, são diários, são constantes, Deus prepara essa cobertura. E essa cobertura tem eficácia, tem valor, importância, quando eu presto contas, quando eu abro meu coração e digo ao meu líder o que eu estou passando. Eu digo a ele a maneira como eu estou vivendo, quais as áreas da minha vida que estão passando por tentação, por acusação do adversário. Então, essa cobertura espiritual serve de proteção diante dos constantes ataques do inimigo, seja nas minhas emoções, no meu físico, no meu ministério, na minha família, nas áreas, dos meus relacionamentos, na área financeira, na minha saúde, enfim. Deus me dá essa cobertura e é isso que eu quero continuar falando com os irmãos. Cobertura espiritual é o exemplo, e eu trouxe aqui para mostrar para os irmãos, é o exemplo de um guarda-chuva. Vamos imaginar que, imagine que o diabo e os seus demônios estão jogando seus ataques como chuva das regiões celestiais. Se eu estou debaixo do guarda-chuva, debaixo da cobertura espiritual, estou protegido dos ataques diabólicos. Se eu não estou debaixo do guarda-chuva, se eu saio debaixo da cobertura espiritual, estou exposto a esses ataques. Então, o guarda-chuva não é o líder. O guarda-chuva não é o discipulador. O guarda-chuva é o princípio da palavra, o qual eu começo a obedecer quando eu presto contas para o meu discipulador. Quando eu confesso aquilo que está no meu coração como pecado ou tentação para o meu discipulador. Então, é esta a proteção que eu tenho. Como se o adversário lançasse setas sobre mim, mas o fator de estar aqui embaixo, obedecendo um princípio da palavra de Deus, andando em obediência, em conformidade à palavra de Deus, eu estou protegido. O momento que eu abro mão, eu digo, olha, eu posso andar sem essa proteção. Eu posso viver sem essa proteção. Eu abro mão desse princípio da palavra de Deus. Por quê? Porque eu não quero abrir minha vida para ninguém. Eu acho que não há necessidade.
Por tantos anos, por tantos tempos, eu vivi assim. E olha onde eu cheguei. Olha a posição que eu estou hoje. Olha o que eu vivo hoje. É necessário eu me submeter a uma liderança, a um governo, a um princípio? Eu preciso mesmo confessar os meus pecados, as minhas tentações? Será que isso tem validade? Será que no reino de Deus isso realmente precisa? É isso que nós queremos, a cada dia, aprender e viver segundo a vontade de Deus. O discipulado, a prestação de contas, trazem para nós cura e proteção. Cura, pois por meio da confissão existe a total libertação de toda escravidão do pecado. Aonde o diabo prevalece? Aonde a velha natureza prevalece? Quando eu guardo, escondo, convivo, ando no meu dia a dia com aquilo que o Espírito Santo, aquilo que a palavra de Deus diz é pecado. Mesmo que a sociedade dê outro nome, mesmo que os princípios morais vão sendo alternados, mudados. Hoje vivemos numa sociedade que o errado hoje é certo, o certo é errado. Só que nós não andamos segundo os conselhos do mundo, nós andamos segundo os princípios da palavra de Deus. Então, quando nós permitimos, ao nosso discipulador, ao nosso líder, conhecer aquilo que está guardado, e aí está prevalecendo, porque esse silêncio, permanecer no oculto com essa tentação, com esse pecado, irmão, vai proliferando, vai aumentando, vai dominando a minha vida. Hoje, eu tive a oportunidade de conversar com um senhor que foi uma liderança muito forte. E ele expressou o seguinte para mim: as coisas na nossa vida, elas não acontecem de uma hora para outra. Nós vamos tendo alguns pecados e nós vamos olhando, e aí nós não tomamos providência, nós vamos convivendo com ele. Só que aquilo que não foi tratado, ele nos conduz ao próximo passo. E assim nós vamos amontoando uma imensidão de atitudes, de pensamentos, de ações e reações que vão fazendo parte do nosso dia a dia. Chega um momento, como nós não tínhamos o cuidado, a providência de logo falar e de logo tirar da nossa vida, chega um momento que nós olhamos e dizemos assim: estou acostumado já. Eu já aprendi a viver assim. Nós, quando chegamos na casa de alguém, e esta casa é uma casa suja, fedida, que a pessoa, ela não tem o prazer, a responsabilidade, o cuidado de zelar, de lavar, de limpar, vem sempre uma pergunta para nós: como é que essa pessoa vive assim? Sim ou não, pessoal? Sim. Como é que alguém consegue viver numa casa com esse cheiro? É um cheiro, minha mãe chamava cheiro de cru. Eu não sei que cheiro é esse. É um cheiro de cruz aí. Cru. É um cheiro ruim, é um cheiro de cachorro molhado. É um cheiro, entendeu? Nossa. E eu me lembro de uma experiência, irmãos, que o Manuel de Melo, nosso missionário, contou de uma casa que ele foi chamado para orar por uma mulher. E quando ele chegou lá, a casa era uma bagunça, era uma sujeira. Sabe o que tinha lá, irmãos? Demônios.
entidades espirituais. Por quê? Porque os judeus no Velho Testamento chamavam o adversário, o diabo, de Belzebu, que quer dizer Deus das moscas, da imundícia. Só que o ser humano sem Deus, ele vai se acostumando, irmão. Você vê quando alguém entra no estado depressivo, uma das coisas que ele não quer é tomar banho. Ele não quer o convívio, ele não quer uma coisa natural. Ele começa a viver de uma forma como um animal. São ações, irmãos, dos demônios. Então, o ser humano vai se acostumando com a imundície. Porque os demônios vão tomando conta e vão levando a gente a dizer assim: você vai falar? Agora, sua imagem já está pronta. Todos te conhecem. Olha a posição que você alcançou. Como é que você vai falar isso aí? E isso já foi passando o tempo. Só que a pessoa vai enfermando. Aí, irmãos, é de onde vem a falta de desejo, de prazer, de congregar. Porque, irmãos, presta bem atenção, olha aqui comigo. Uma pessoa que está com o coração cheio de paz, na vontade de Deus, o congregar, o estar com os irmãos, é uma recompensa, é um privilégio, não é fardo, não é peso, não é, hoje tem culto, hoje tem FAP, hoje tem reunião com o pastor. Não, aquele que está vivendo intimidade com Deus, tem alegria de estar com os irmãos. Aleluia. Foi o salmista que disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Presta bem atenção, irmãos. Não são muitos os textos que mostram manifestações sobrenaturais da aparição, da manifestação de Deus. Nós temos uma manifestação quando o templo de Salomão foi inaugurado. Nós temos uma aparição quando o profeta Isaías foi chamado. Mas aparição no templo quando o pai de João Batista entrou para oferecer sacrifício ao Senhor, como chama? Zacarias. Mas não eram todas as reuniões que o povo ia, que havia uma manifestação sobrenatural. O que é que eu quero dizer com isso? Que o valor da reunião, irmãos, não é o paralítico andar, o cego enxergar, o surdo ouvir. O magnífico da reunião é isso aqui, é estar com os irmãos. É esta aqui, esta aqui é a verdadeira reunião. A manifestação sobrenatural está em Deus. Ele faz a hora que Ele quer, Ele age da maneira que Ele quer. É assim que Deus faz, quando Ele quer. Mas eu posso sair de casa sem a certeza que naquela reunião que eu estou indo, como essa hoje, eu não tenho certeza se haverá uma manifestação sobrenatural. Se o paralítico vai andar, se o irmão vai ser curado imediatamente, eu posso. Mas uma coisa eu tenho certeza. Todas as vezes que eu me arrumo para vir congregar, para estar aqui com os irmãos, eu tenho certeza, vai se cumprir a alegria da comunhão. E vai se cumprir a palavra de Jesus que diz: eu estarei convosco, quando estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. Essa é uma grande certeza. Os irmãos entenderam? O ser humano se acostuma com a sujeira, se acostuma com o mau cheiro, se acostuma. E se acostuma também com aquele pecado que vai sendo administrado, e um vai passando para o outro, daqui a pouco diz: eu não tenho mais força, nunca mais orei em línguas, nunca mais li a palavra, nunca mais participei da ceia, nunca mais entreguei minha oferta, meu dízimo, nunca mais me alegrei em ir para a igreja. De onde vem essa tristeza, irmão?
Essa tristeza, essa falta de força vem dos pecados não confessados, que estão como mágoas, ressentimentos, decepções, que muitas vezes nós temos, e aí vamos deixando nosso coração, não colocamos para fora, e aí nós perdemos a força. A nossa força está, olhe bem, irmãos, em colocar para fora e dizer a verdade. Como diz a Bíblia, fale a verdade ao seu companheiro. Aí está a nossa força. Olha que coisa interessante. Prosseguindo aqui. Cura, pois, por meio da confissão, existe a total libertação de toda a escravidão do pecado, quando confessamos. Proteção, pois por meio da prestação de contas é possível impedir que as tentações e pressões transformem-se em queda, ou seja, em pecado. Por quê? É melhor confessar uma tentação do que um pecado. É melhor confessar uma fraqueza do que um fracasso. Essa é a proteção espiritual que Deus nos deu. Eu tenho, você tem, todos nós deveremos ter essa condição de abrir o nosso coração e nos ver livre de um fracasso, quando eu confesso a minha fraqueza. Nos ver livre de um pecado, quando eu confesso a minha tentação. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Esse princípio tem que ficar na nossa mente. Eu tenho que saber, eu tenho que viver e eu tenho que ensinar. Quando eu digo eu e você, nós temos que saber isso, que quando confessamos o pecado a Deus, somos perdoados. Que quando confessamos o pecado ao irmão, somos curados. O desejo de Deus não é somente nos perdoar, é curar. Curar daquelas coisas que nós vamos administrando, guardando e vão nos prendendo e nos escravizando e vão nos dominando. O desejo de Deus é quando nós falamos, meu discipulador, eu tenho pensado assim, eu tenho agido assim, eu tenho falado assim, ore por mim. Quando o discipulador ora, vem a cura. Por quê? Porque o princípio da cobertura está sendo colocado em prática. Olha só esse texto aqui, veja isso. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Eu estou falando de prosperidade no nível de relacionamento com Deus. Eu não estou falando de prosperidade de dinheiro, de casa, de carro. Porque muita gente tem como prosperidade as coisas materiais. Mas a coisa mais importante é prosperar diante de Deus, para com Deus. E quando é que eu prospero? Quando eu abandono o pecado, quando eu confesso o meu pecado. O que adianta ser um homem próspero na terra, mas aos olhos de Deus ser alguém miserável, que quando morrer não encontrará lugar no seio de Abraão. É o que Jesus disse naquela parábola: louco, hoje te pedirão a tua alma, o que você tem preparado? Era um homem rico, era um homem próspero, materialmente, mas para com Deus, era alguém que não poderia reinar com Deus. Então, aquele que oculta, não prosperará. E olha que coisa interessante, esse texto não se refere apenas no relacionamento do homem para com Deus, pois é impossível esconder algo de Deus conforme o texto a seguir. Qual é o texto? Não precisa abrir. Hebreus capítulo 4, versículo 13 diz assim: nada em toda a criação
está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto, exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Note bem, se para Deus é impossível esconder algum pecado, logo entendemos que o texto de Provérbios se refere ao relacionamento do homem com aquelas pessoas que devem saber de tudo o que se passa em sua vida. Exemplo, líderes espirituais, o seu cônjuge, seus pais, no caso dos nossos irmãos solteiros. Ou seja, qual é o desejo de Deus? É que eu não oculte os meus pecados, que eu não viva doente. É dor ali, é dor aqui, é dor acolá, é angústia, é falta de ânimo, de disposição, é a falta de entendimento, de entender que todos nós fomos chamados para cuidar de vidas, irmãos. Mas não dá para cuidar de vidas sem que nós estejamos debaixo de uma cobertura, porque é perigoso nós cobrirmos alguém e não estarmos cobertos por uma liderança. Então o desejo de Deus é que eu não oculte, eu não guarde, mas não guarde de quem? De Deus. Deus tudo vê, nós ouvimos a mensagem domingo. Deus falou poderosamente ao nosso coração, que Ele tudo vê, Ele tudo conhece. Mas então de quem eu posso ocultar? Eu posso ocultar do meu líder. Já aconteceram casos aqui de irmãos que tinham à sua disposição uma liderança. E o líder pergunta, e aí meu filho, tem alguma coisa para falar? Não, está tudo bem. Não, está tudo em paz. Está tudo tranquilo. E o cara está se destruindo, se acabando no seu relacionamento familiar, nas suas finanças, as suas tentações. Mas ele não quer falar, ele acha que para ele não precisa. Mas como vai mudar se ele não obedece esse princípio? Ele sai fora. Ele sai fora. Presbítero, por favor, vem aqui. Ele sai fora. Ele não obedece. Deus tem compromisso com aqueles que obedecem a sua palavra. Então, está aqui, pode deixar que segure. Está aqui debaixo da cobertura. E Deus diz, olha, a cobertura, ela é estabelecida se você presta conta, se você confessa. Do momento que você sai, qual é o compromisso de Deus? Não foi o Senhor que te colocou para fora. Foi escolha sua. Se eu escolho abrir mão dos princípios da palavra de Deus, que compromisso tem Deus comigo? Disse Jesus, vós sereis meus discípulos se fizerdes o que vos mando. O compromisso de Deus é com aqueles que estão debaixo dos princípios da palavra. Então eu preciso amar os princípios da palavra de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque o mundo, ele usa os princípios de Deus e prospera. A igreja, ela ama Jesus, mas ela consegue viver sem os princípios de Jesus. E o mundo usufruindo. Se você prestar atenção naquilo que hoje está estruturado, que está realmente dando certo, procure lá e você vai encontrar os princípios do Senhor Jesus. Em todo segmento da sociedade há princípios de Deus. Às vezes nós falamos assim, quem te contou? Passarinho azul que me falou. Nós falamos isso, mas nós muitas vezes nem sabemos que está contido na palavra de Deus. São coisas que são ditas na sociedade, mas que a base é bíblica, é a palavra. Aqueles que se apropriam dos princípios e aqueles que não se apropriam ficam fora dessa cobertura espiritual. Mas para mim está dando tudo certo. Aonde que deu certo desobedecer a Deus? Pode dar certo por um tempo, pode dar certo por uma geração, mas no futuro isso vai pesar. Faz falta, irmãos.
uma cobertura. Muito obrigado, presbítero. Está feliz da vida. Está debaixo de cobertura, né? Faz falta, queridos. Sabe por quê? Porque o Espírito que em nós habita comunica o nosso coração que o desejo de Deus é que cheguemos à estatura de varão perfeito. Todo crente fiel sonha com isso. É impossível um crente nascido de novo, fiel, falar assim: olha, para mim tá bom, estou tranquilo, eu estou sossegado, eu estou em paz. É impossível. O Espírito Santo que em nós habita nos move ao desejo de orar, de pregar, de anunciar, de viver em santidade, de viver em comunhão, de andar com Deus. E Deus diz: olha, isso tudo é possível. Mas não você se isolar e dizer assim: agora eu vou para o monte, lá eu vou buscar poder. Irmãos, preste bem atenção. Nós não oramos para buscar poder. Não. Faça isso não. Não. Então, para que a igreja ora? Para ter intimidade com Deus. Você entendeu a diferença? O poder é reflexo dessa intimidade. Pedro curava com a sombra, não é porque ele ia para o templo buscar dons e poder. Pedro curava porque nele havia abundância de intimidade com Deus. Essa intimidade com Deus é que traz a autoridade, a liberdade, a ousadia, esta vida na unção. Que é a unção? O que é a unção? A unção é o Espírito Santo em nós. A unção não é uma carga positiva extra de Deus. Então eu paguei o preço, eu orei, eu busquei, agora eu sou alguém que tem uma unção diferente. Não, a unção, a palavra, vai na Bíblia. A unção é a pessoa do Espírito Santo em nós. É Deus em nós, é Emmanuel, Deus conosco. Os amados entenderam? Então o desejo de Deus não é que você se isole. Eu tive a oportunidade, uma vez que fui no Egito, de ir num mosteiro de anos, muitos anos. É uma coisa linda a história lá dentro. Mas aqueles homens ficavam ali presos. Você já imaginou? O Senhor Jesus, ele salva, ele lava, ele restaura, e aí uma pessoa vai para o convento, fica lá. A própria palavra de Deus diz: aonde você coloca a luz, porventura você coloca uma lanterna embaixo da mesa. Ou seja, Deus nos enche da sua unção, do seu Espírito Santo, para que você fique incomunicável, para que você não se relacione, para que você não viva a vida da igreja como família, para que você fique sozinho. Eu e as minhas experiências pessoais com Deus. Mas para que Deus dá uma experiência pessoal a um dos seus filhos? Para que Deus deu uma experiência, olhe bem isso, a Isaías? Para quê? Para Isaías ser profeta, arauto, comunicar, relacionar. Para que Deus chamou a Jeremias, a Ezequiel? Para que Deus revestia os homens? Para eles estarem no meio do povo. Por que Deus ficou no meio do povo? Por que Deus comeu com os pecadores? Por que Deus se relacionou, esteve com aqueles que cobravam impostos? Por que Deus procurou os pobres, os necessitados? Porque é um lugar. O lugar não é o isolamento, o afastamento. Não, eu fico aqui porque... Por que você fica aqui? Aí o dedo faz assim: porque eu vejo aquele erro, mas eu também vejo aquele...
Mas eu também conheço aquele. Por que Deus está te mostrando tanto erro? Tem um objetivo para nós vermos os erros. Sabe para que é? Não é para você ser crítico. Não é para você virar as costas e dizer só tem errado aí, agora eu fico longe. É para você se aproximar e agir de forma diferenciada daqueles que estão aí. É isso que Deus te mostra. E quando Deus te mostra, sabe o que vem? Vem a responsabilidade. Agora você viu, agora você sabe, agora Deus espera que você faça algo. O que? Diferente daqueles que estão errados. Não, eu só vejo o erro. É claro, é fácil. Olha de onde você está. Vem para o meio. Vem aqui com a gente para ver se você não erra. Vem trabalhar, vem cuidar de vidas. Entendeu? Há muitos e muitos anos uma menina me procurou e disse: pastor, eu quero ir fazer um seminário patati e patatá. Eu falei: você vai? Você vai? Vou. Eu falei: mas minha filha, você já fez tantos, mas eu quero fazer mais um. Aí eu perguntei para ela: filha, se um dia você faltar, eu terei aventais para apresentar? Ou você só se enche de conhecimento? Porque Dorcas, quando Pedro chegou, os irmãos foram mostrando. Olha o que ela fazia. Começou a mostrar o cuidado, o pastoreio com excelência de Deus. Você se enche tanto de conhecimento. E eu já te pedi, cuida dos nossos jovens, cuida dos nossos adolescentes, mas você vai de seminário a seminário, seminário a seminário, encontro a encontro, palestra a palestra. E eu não tenho um avental seu para mostrar. O desejo de Deus, queridos, é que nós nos envolvamos e não saiamos debaixo da cobertura. Antes, ela está aqui, eu procuro entrar. Ah, mas o meu líder tem deficiência. Quem te mostrou? Pode ter sido Deus. E por que Deus te mostrou? Para você orar por ele, para você amá-lo, para você ajudá-lo, para que ele se torne uma bênção. E a tua cobertura tenha que excelência. Pastor, hoje nós já somos uma igreja de pastoreio excelente? Claro que não, irmãos. Quando que nós seremos? Nós seremos, porque Deus já determinou. Quando é que nós seremos? Está em Deus. Vamos trabalhar, não vamos desanimar. Ah, isso aí nunca vai dar certo. Sai fora que não vai dar certo. Deus já disse que deu certo. Ah, isso aí vai demorar demais. Eu não quero saber, eu quero saber que eu fiz parte. Eu fiz parte. Se um dia eu vou ver, eu gostaria de ver isso concluído na vida da igreja. Mas eu não sei se eu vou ver. Se eu não ver, se não for para eu ver, alguém vai se lembrar. Mas se lembra do pastor Isaías? Levava guarda-chuva. Quem ficava perto das mensagens, ele até cuspia. E falou tanto de um pastoreio excelente. Hoje nós vivemos o pastoreio excelente. É isso que nós precisamos saber. Qual é o nosso tempo, qual é a nossa chamada, qual é a nossa vocação e cumprir. Por isso, eu termino aqui e quero continuar terça-feira que vem, falando ainda sobre a importância da cobertura e prestação de contas.